vindo, deu-me um toque, está bem? Não, menos. Menos. Uma vez mais, muito boa tarde. Vamos dar então continuidade aos trabalhos. Começava por informar que o professor Dr. António Ventura, que nos iria apresentar o tema José da Silva Carvalho e a maçonaria, por motivos pessoais não pode estar hoje presente, e pegando precisamente nesta ausência do Dr. António Ventura, informar-vos desde já que no próximo dia 26 de outubro teremos um novo colóquio sobre este tema, em que teremos o Dr. António Ventura, teremos o Dr. Nuno Camarinha e o professor Samuel Paiva Pires também, com abordagens diferentes e que, de certa forma, completarão o perfil do José da Silva Carvalho. Tenho a honra de ter comigo o professor Dr. José Adelino Maltês, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1974, obteve o grau de doutor em Ciências Sociais na especialidade de Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa em 1990, foi assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre 76 e 85 e continuou a sua carreira docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, onde é professor catedrático do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas. Exerceu também o cargo de professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre os anos letivos de 96, 97 e 2004-2005. Foi fundador e membro da primeira direção da Associação Portuguesa de Ciência Política. Lecionou ainda como professor convidado na Universidade de Estrasburgo, na Universidade de Brasília e na Universidade Nacional de Timor-Leste. Tendo sido igualmente conferencista e consultor da Universidade Agostinho Neto de Luanda, na Universidade da Beira Interior e na Universidade dos Açores. Integra como membro a maçonaria através da loja Universalis. Em 2017 foi candidato a grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. Tem também diversas publicações, como o ensaio sobre o problema do Estado, tomo 1, A Procura da República Maior, tomo 2, da Razão do Estado ao Estado-Razão, Lisboa, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Curso de Relações Internacionais de São João de Estoril, Princípia, Abecedário da Teoria Política, Ideias e Autores dos séculos XIX e XX, em Lisboa, do Império por Cumprir, 1, Portugal e o seu de além, 1820-1925, 2, Portugal e o Regresso ao Daquém, 1926-1976, de Lisboa também. Manual de Ciência Política, Teoria Geral da República, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em 2018. Traz-nos hoje o tema de o conceito de liberalismo prático de José da Silva Carvalho e o seu papel de liderança na construção do regime cartista. O Dr. José Adelino Maltês. Boa tarde. Muito obrigado à Câmara Municipal de Santa Combadão. Obrigado aos participantes que têm sido resistentes. Não vos vou amassar muito porque as frases que eram preciso ser ditas sobre José da Silva Carvalho já foram todas escritas aqui. Aprendemos todos uns com os outros. É muito difícil encontrar alguma coisa mais. Eu talvez conte uma história. Eu aprendi quem era José da Silva Carvalho porque era colega ali do Nuno de Siqueira, do neto dele, e o Nuno, se calhar há décadas, já podemos dizer isso, foi à Arca e disse, eu sou neto do António Viana. E o António Viana, por sua vez, era neto do José da Silva Carvalho. E o António Viana foi ele que nos permitiu estar aqui, porque o António Viana conseguiu recolher coisas que eventualmente poderiam ter sido esquecidas sob o respectivo avô. E, portanto, foi na Arca do Nuno que eu fui ao José da Silva Carvalho e o seu tempo, e aqueles 3 volumes magníficos e, às vezes, muito esquecidos, do António Viana, que tem um modesto título, Apontamentos para a História Diplomática, que no fundo são a melhor
História das Relações Internacionais de Portugal, até hoje produzida, e que tão difícil foi publicar. O Nuno ainda viu o terceiro volume ser publicado pela família. Portugal é muito injusto para com, às vezes, os seus fundadores. Em boa hora, a Câmara decidiu homenagear a minha pátria. Se me permitem, eu vou sair do coração da beira e vou dizer: a coisa mais esquecida em Portugal são as beiras. Porquê? Porque nós somos Portugal, não somos regionalistas. E é bom começarmos a defender os nossos. José da Silva Carvalho é um deles, mas eu ainda há pouco estava ali a fazer as contas para ver uns beirões que têm aqui alguma importância no Portugal contemporâneo. Ali perto da minha terra, Condeixa, o Rodrigo da Fonseca Magalhães, até fez o brasão. Aqui de Santa Comba, acho que é o António de Oliveira Salazar. Na beira ali ao lado é o João Franco, o Afonso Costa, o Álvaro Cunhal, o António Bernardo da Costa Cabral, o Alberto Moura Pinto, etc, etc. Mas falta fazer uma história do beirão de serviço. Por exemplo, neste regime português atual, esquecemos do António de Almeida Santos, que teve um papel de engenheiro sistémico e de servidor, que um dia vamos fazer um colóquio sobre o papel dele na construção até deste novo regime. Portanto, que este colóquio sirva para que as beiras deixem de ser apenas Portugal e reivindiquem o seu lugar na história. Isto é uma piada, é evidente. Porque a história é muito má. A história é escrita pelos vencedores. E quando aparece um mal amado, que é o caso de José da Silva Carvalho, não tenhamos dúvidas. Ainda há pouco fazia uma provocação, e vou já falar da maçonaria. A maçonaria ainda hoje tem uma coisa que é única nas maçonarias, sobretudo a maçonaria do Grande Oriente Lusitano, ainda tem nomes simbólicos. Nós temos sempre um nome e tal. E eu conheço quase todos os que se manifestam. Não conheço nenhum José da Silva Carvalho. Não conheço nenhuma loja José da Silva Carvalho. E, no entanto, o José da Silva Carvalho, isto é uma provocação, é evidente, que eu pus de propósito, foi grão-mestre de 1822 a 1839. Nessa altura usava este avental, que era o rito inicial da maçonaria, que é o avental, não sei se posso dizer isto em voz muito alta, que estão aqui poucos aventais destes franceses, rito francês ou moderno. E depois um dia, em 1840, decidiu introduzir o rito que hoje é dominante na maçonaria, já não é este, é o rito escocês e antigo. E de tal maneira que hoje o rito francês deixou de ser maioritário, é minoritário, e o rito dominante é o rito escocês e antigo. E foi ele que o introduziu, mudou de avental. E por acaso, eu estava ali a receber uma mensagem daquelas que se trocam, foi nesta noite de 31 de maio para 1 de junho que foi fundado o rito escocês e antigo em 1801 nos Estados Unidos. O José da Silva Carvalho e a maçonaria. Ora bem, eu continuo a verificar que às vezes para falar da maçonaria tem que se ir aos papistas, aos historiadores maçónicos oficiais que exercem cargos maçónicos. Ainda hoje a história da maçonaria não é feita de maçonologia, é feita dos maçons que fazem histórias da maçonaria. E os outros historiadores parece que custa a entrar nisto, não, é facílimo, está tudo escrito, já não há aqui nenhum segredo dos deuses neste processo todo. E neste colóquio, por acaso, houve um certo pudor em de referir a coisa mais simples do mundo. Em primeiro lugar, no tempo de vida do José da Silva Carvalho, sobretudo a partir do desembarque do Mindelo, já não há a maçonaria, há maçonarias. 3 principais que estão por trás de 3 partidos que lutam em cima do tempo devorista.
há a maçonaria do Grande Oriente Lusitano, do José da Silva Carvalho, há a maçonaria do Sul, José Liberato e do Saldanha, antes do Saldanha trair e passar-se para o lado do José da Silva Carvalho, e há a maçonaria dita do Norte, de Passos Manuel. E estes três grupos estão por trás das grandes movimentações dos regimes ou dos ciclos políticos depois disto. O José da Silva Carvalho, já foi tudo dito no ciclo do vintismo e do miguelismo, pouco há a acrescentar. Começou a ser dito quase todo o ciclo que podemos qualificar, depois do Mindelo, o ciclo devorista, onde ele aparece aliado a Rodrigo da Fonseca Magalhães, trabalham os dois em conjunto. Já começou quase tudo a ser dito aqui neste colóquio sobre o ciclo setembrista, e foi aqui até citado, e muito bem, aquela relação epistolar dele com Passos Manuel. Apetecia-me citar a relação epistolar dele com Sá da Bandeira, e apetecia-me reforçar que José da Silva Carvalho, perante o setembrismo, apela a uma união dos cartistas com os setembristas moderados, e está na base, e pediu em nome dos cartistas que se jurasse uma Constituição como a de 38, que é uma Constituição que dura mais que 1838, porque a Carta, a partir do ato adicional posterior à regeneração, integrou ou fez uma conciliação com a de 1838, e a partir desse armistício constitucional, isto é, da Carta corrigida pela Constituição de 38, temos um ciclo de estabilidade constitucional que só ameaça ser superado se esta Constituição, a de 76, durar mais uns anitos. Mas, por enquanto, é cartismo o elemento estrutural da nossa tradição constitucional. Já foi quase tudo dito. Não foi dita coisa, e apetecia-me citar, mas enuncio só a posição de Silva Carvalho perante o cabralismo. Ele zangou-se, porque quando o Grande Oriente Lusitano é assaltado por António Bernardo da Costa Cabral, em disputa com o Rodrigo da Fonseca, o Costa Cabral, depois da morte de Manuel Gonçalves de Miranda, passou a ser cabralista totalmente, e o Silva Carvalho, que ainda mantinha domínio na loja Fortaleza, em 1840, com o apoio de Rodrigo da Fonseca, começa a dissidência quando faz a instalação do rito escocês antigo e aceite, com patente brasileira, curiosamente, não foi nos Estados Unidos que ele foi buscá-la, foi ao Brasil, e depois, a partir de 41, claramente uma dissidência, instala o José da Silva Carvalho o chamado Supremo Conselho do Grau 33º, que vive em dissidência com o Grande Oriente Lusitano até 1885. Portanto, as relações dele com o cabralismo são o começo da dissidência, mas a não apoiar os rebeldes históricos iniciais contra o cabralismo, nomeadamente o Luís da Silva Mozinho de Albuquerque, e a adiar a criação de uma grande coligação de oposições. Ele adiou a oposição ao cabralismo. A posição dele na regeneração, que é o último ciclo que ele vive, ele a certa altura desampara a loja e deixa de apoiar o Rodrigo da Fonseca. Portanto, é um perfil de meio termo sempre nestas jogadas, o que o levou a ser um mal amado. Não é por acaso que ele é um mal amado. Não é por acaso que ele, quando se dá o primeiro centenário do liberalismo em 21, como aqui já foi, eu podia mostrar a pintura, foi posto ali atrás dos outros, lá para um cantinho muito discreto, e acho que só a partir deste colóquio é que ele passa a ter outra vez uma posição mais isenta. É uma posição que os portugueses não gostam muito, porque o José da Silva Carvalho não foi um líder de primeira.
o José da Silva Carvalho emerge porque o Manuel Fernandes Tomás saiu. Aí está o outro tipo de Figueira da Foz, que é acima do outro beirão, que é o Manuel Fernandes Tomás. Porque o Manuel Fernandes Tomás morreu prematuramente, o Silva Carvalho teve que segurar as pontas. E o Silva Carvalho sempre foi um número 2. E em Portugal nós não gostamos de números 2. No entanto, os números 2 podem ser, como no caso de José da Silva Carvalho, elementos estruturais na criação da engenharia dos regimes. E eu não vou interpretar muito, podia dar aqui uma piada, o que nós temos saudades é de um ministro da Fazenda como o Henrique Teixeira de Sampaio, que foi ministro da Fazenda de 23 a 25, o Barão de Sampaio, depois feito Conde da Póvoa, que casou com a filha do Palmela, e esse foi um grande ministro da Fazenda, porque era o principal credor do Estado, nada melhor do que pôr o principal credor a gerir o Estado. Quer dizer, podemos contratar o tipo que mais títulos da dívida pública tem e pôr uma troika com ar de Barão de Sampaio. Bem, mas isto é só uma piada, para determinadas análises também tenho direito a dar essa piada. Mais fundo, vamos até uma tentativa de interpretação. Aquilo que nós chamamos Estado contemporâneo, e que é consensual, normalmente esquecemos que o tal Estado contemporâneo que emergiu a partir do vintismo teve um problema ali genético, não é politicamente correto dizer, mas eu digo com as letras todas, é que havia 3 milhões de portugueses em Portugal e 3 milhões de portugueses no Brasil. E que aquilo do grito Ipiranga foi tramado, não foi a Inglaterra versus os Estados Unidos, foi pumba, corta. E, portanto, o que ficou destes 3 milhões foi uma navegação, como diria o Garrett, teve que estar na balança da Europa. E portanto, isto não é um dizer por dizer, é existencial, foi sentido. E essa navegação, para construir um Estado contemporâneo, além de depender totalmente da balança da Europa, além de ter inventado a fórmula de navegar na balança da Europa notável, que foi o Tratado da Quádrupla Aliança de abril de 1834, que é notável, vista à distância. Os alemães não se conseguiram unificar, os italianos tramaram-se e nós, em 1834, inventámos aquela fórmula mágica que é fazer depender Portugal, não do vizinho, não Paris apenas, não de Londres apenas, mas criar os 4 para uma gestão multilateral da independência portuguesa, que é um autêntico milagre. Como é que este Portugal conseguiu gerir dependências como ainda hoje consegue? E o segredo está no Tratado da Quádrupla Aliança. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Este Estado contemporâneo é um produto de instituições paraestaduais que precederam o governo, digamos assim, o presidente ou o rei. É um produto, em primeiro lugar, do primeiro grande bloco pró-estadual português, que é o Partido dos Becas ou magistrados, de que o Silva Carvalho é um representante. O Partido dos Magistrados é fundamental. O vintismo é um impulso do Partido dos Becas, como então se dizia. Em segundo lugar, o Partido da Tropa, dos militares, que eles não gostam de ser tropa. E o vintismo é uma conjugação dos Becas e dos tropas. E há um episódio que eu gosto de salientar, que é o Revolução 24 de Agosto, Campo Santo Ovídio, Revolução em Setembro em Lisboa, e depois eles não se entendiam, foram para Alcobaça. E em Alcobaça houve claramente um enfrentamento entre os Becas e os tropas, entre o José da Silva Carvalho, que já então emergia, e o Sebastião Drago Cabreira. E quem é que vinha para Lisboa? Como é que vinham para Lisboa? Isso foi uma complicação, mas foi superado. Quem é que desempatou os Becas contra os tropas? Foi um outro partido que normalmente não gostamos de dizer, que é o partido de um tal Frei Francisco de São Luís.
A Igreja tem que ser chamada também, e foi uma instituição fundamental na construção do público ou da consciência pública em Portugal. E depois a malta da universidade, que é o meu partido, também já estavam com antecedência. E depois, já agora deixa-me acrescentar, as próprias maçonarias, que tiveram um papel fundamental na estruturação daquilo que lentamente vai sendo configurado como o Estado em Portugal. Há instituições paraestaduais, ainda hoje existem, com grande força, que foram público antes do Estado poder mandar fazer uma operação de stop em Valongo. Já existiam estas instituições vertebraram, articularam e geraram uma consciência de público que ainda hoje nos marca, e é justo dizer que o liberalismo é uma conciliação destas estruturas, e por isso é que ele consegue durar. Mas há um nome aqui que esquece, que não foi referido até hoje, que foi o nome que foi despedido pelo regente em dezembro de 1832, o ministro da Fazenda, funcionário público, autor da principal reforma do liberalismo em Portugal, aquele que me permitiu estar hoje aqui, porque o meu bisavô, o meu tetravô, passaram a ser donos da horta e da terra e da casinha. O homem que criou cidadãos pela primeira vez em Portugal, donos da terra e com uma consciência de pátria, e que um dia se zangou com o regente José Xavier Mozinho da Silveira. E foi ministro da Fazenda no Porto, já não chegou a Lisboa. E quem lhe sucedeu, lá está, José da Silva Carvalho, como número 2, é que foi para ministro da Fazenda, porque o Mozinho não estava disponível para fazer expropriações que não obedecessem à lei. E saiu do governo. Mas a ele, eu torço um bocado mais pelo Mozinho, a ele devemos muito daquilo que somos, em nome da terra livre. Foi isso que nos fez indivíduos, foi isso que nos permitiu ser cidadãos. Eu só cito a frase da carta que ele escreveu ao José da Silva Carvalho: se cuidas que a popularidade é coisa diferente da justiça e da moral austera, te enganas. Porque quem se enganou foi o Mozinho, porque quem vai triunfar é um pouco da imoralidade do devorismo. Citando o Sr. Dom Pedro V, há duas facetas da imoralidade em Portugal. Uma é a imoralidade mansa, que é o Rodrigo da Fonseca, que é o pai da corrupção, é o pai do compadrio, e depois havia outra que é a imoralidade bradia, como diria o Sr. Dom Pedro V, que é o António Bernardo da Costa Cabral. São os dois imorais, um é mais bravo, o outro é mais manso, e a junção destes dois criou aquela coisa magnífica que é um regime que desafia sempre a liberdade, que é a canalhocracia. Também continuo a citar Sua Majestade o Sr. Dom Pedro V, quer dizer, é a canalhocracia. E portanto, que é a gestão da corrupção, da compra de poder. E neste sentido, não posso deixar de dizer que o José da Silva Carvalho era um artista, conseguiu navegar, fazer pontes, digamos assim, ao pontífice da gestão deste caldeirão de grupos em ebulição, da gestão daquilo, há bocado apetecia-me citar, que a história de Portugal é a história do déficit. Esta não é da minha autoria, é da autoria do professor Armindo Monteiro, o primeiro aluno da Faculdade de Direito a concluir um doutoramento do orçamento português, de Lisboa, é evidente, mas eu tenho que defender a minha escola, não é? A história de Portugal é a história do déficit. E a história do déficit é uma coisa que sabemos navegar através daquilo que é a independência a que temos direito, que é uma gestão de dependências e é uma navegação na interdependência, que nunca vai resolver-se, mas que nos permite
adaptando-nos, volto a citar o Almeida Garrett, que não gostava muito do Silva Carvalho, tem toda a razão, estava ao serviço do Passos Manuel, que é Portugal na balança da Europa. Continuamos neste domínio, hoje, julgo eu, que acabamos com alguns mitos urbanos, nomeadamente este mito urbano que foi logo desmascarado no primeiro minuto, que o Silva Carvalho era um coitado, era um pobrezinho, filho de modestas origens, não era nada, era um tipo da nobreza rural e altamente qualificada aqui de Santa Combadão. Ainda não acabámos com o mito da maçonaria, mas isso vai ser difícil, tem que ser os historiadores gerais tenham um bocado de paciência, façam as fichas, está tudo escrito e reparem, isto é um outro mito urbano, que é a maçonaria. A maçonaria não tem grande influência na história política portuguesa, isso é um mito urbano. Estou a citar o professor Barbosa de Magalhães, quer dizer, tem alguma influência quando se mistura com a luta política e se confunde com os partidos. Neste período devorista, era de facto uma, duas, três, pelo menos, e esqueci-me da do Padre Marcos, que era a maçonaria irlandesa, mas estava um bocado limitada. Depois aparece mais a do José da Silva Carvalho. Portanto, a maçonaria confundiu-se com a luta político-partidária e o setembrismo que é. Muitas lendas, Vivório e Fogotório, pois, mas quem fez a Revolução do Cais das Colunas em 9 de setembro foi a maçonaria do Sul e foi buscar para chefe o líder da maçonaria do Norte. Foram as duas maçonarias contra o partido do Silva Carvalho, o partido dos chamorros, ou o partido dos brasileiros, quer dizer, e portanto, são histórias. O Silva Carvalho, portanto, como dizia a oposição, é um alquimista. Tu vives de empréstimos e operações de fundos manejados lá fora, porque isso te oferece larga margem para muita coisa que tu gostas. É um novo alquimista que sabe converter não ferro em ouro, mas o que é mais, papel em moeda corrente, etc, etc. Portanto, as palavras eram extremamente duras, o combate era extremamente vincado, as cartas que o António Viana guardou, eu gosto imenso daquelas que ele troca com o Sá da Bandeira em francês, fica, porque senão vai, em francês ainda. Portanto, o que é que acontece, aquela citação que já aqui foi feita, magnífica, das cartas com o Passos Manuel, dispenso-me de a citar, mas é um momento alto desta troca de correspondência, e a intuição que o Silva Carvalho tem face à Constituição de 38 e a ordem que dá, o princípio do governo representativo não está ofendido e em política não há opiniões eternas. O bem público muitas vezes as faz mudar. É a melhor síntese. É uma carta dele ao Barão de Rendulf neste período de 38. Ou então aquilo que ele disse expressamente em carta à Palmela: apoiemos a Constituição de 38 porque nela estão consignados os princípios da Carta, porque nós combatemos. Há que procurar uma união sincera de todos os partidos, ganhar a maioria nas eleições e então, pelos meios que nos deixam, forcejarmos por trazer as coisas a melhor ordem. Etc, etc, sempre a mesma constante, um tático, um gestor das dependências, um pragmático e um construtor. E o liberalismo não foi de utopias, foi de construções. Com palavras duras, quando apareceu o governo de Saldanha em 1846, o Silva da Silva Carvalho não disse nada, disse só isto: mudou o ministério, foram restituídos aos seus comandos os que a Revolução havia tirado, tudo permaneceu em sossego, mas esse ministro que aí apareceu, o que ele quer é dar go à Inglaterra, que era onde o Sousa Azevedo, o que ele quer é dar go à Inglaterra para que ela nos faça um bom donativo de dinheiro. Sempre uma expressão de um cáustico, não digo de um desiludido,
porque ele tem um objetivo político que conseguiu e venceu, e depois, a última que eu não posso deixar de citar, quando o Rodrigo da Fonseca tomou conta disto, depois da regeneração, ele desamparou e disse logo: é contigo, não estou para fazer coro com aqueles que me acusam de frouxo e conivente com a patuleia. E tirou o tapete ao próprio Rodrigo da Fonseca. Portanto, o que é que temos aqui? Temos uma figura que não é épica, mas é uma figura de construtor e de um vencedor da história. Mesmo na maçonaria, ele pouco a pouco vê o seu rito escocês e antigo tomar conta da maçonaria, quer dizer, ele vê esta evolução com antecedência, e acho que o que estamos a fazer hoje é uma justiça que tem que ser feita a outras personalidades fundamentais da história do liberalismo prático. Um dos meninos dele, além de ser o António Bernardo, um dos meninos dele chamava-se Fontes Pereira de Melo, não é por acaso, que também é outro mal amado da história portuguesa, porque nós não gostamos de homens que fazem, gostamos de homens que prometem fazer alguma coisa. José da Silva Carvalho fez, tem uma ideia, tem uma engenharia, tem um objetivo, tem o defeito de ser kingmaker, dono dos bastidores, mas quem faz e vive política sabe que estes elementos são estruturais na gestão das dependências e convém que eles tenham alguns princípios, algum sonho. José da Silva Carvalho teve-o e, neste sentido, acho que deve deixar de ser o mal amado e deve voltar a ser visto com os olhos daquilo que somos hoje. E o que somos hoje, com todos os defeitos, é um produto desta geração que saltou no 24 de agosto, que desembarcou no Mindelo e que assumiu o azul e branco, saiu do avental e passou para a bandeira nacional em 1830, não te esqueçamos, e o resto são lendas e narrativas. Foi por causa disto. E que tem que se olhar com humildade, sem preconceitos, para sabermos efetivamente aquilo que fomos e para dizer que, neste sentido, coletivamente somos vencedores de uma história, precursores até na Europa de um modelo que acabou por dominar-nos no bom sentido da palavra. O liberalismo de Silva Carvalho é tão natural quanto o ar que se respira. Todos os grandes partidos acabaram por aceitar estes princípios e acho que o maior elogio que se pode fazer ao liberalismo é que já somos todos liberais. Deixou de ser uma ruptura e passou a ser uma tradição, um respeito e, de certa maneira, uma vontade de futuro. Disse. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado, professor Adelino Maltês. Vamos abrir novamente o debate. Peço-vos que sejam breves nas vossas questões e sintéticos para que possamos então dar por concluídos os trabalhos. Alguém quer fazer alguma questão? Penso que ninguém quererá intervir. Sendo assim, aproveito então para agradecer a honra que nos deram todos os conferencistas. Agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Nuno de Siqueira, que esteve sempre ao nosso lado e que tem apoiado e tem estado presente sempre em todas as nossas atividades relacionadas com o José da Silva Carvalho. Agradecer à doutora Rosa Carvalho também o papel que teve na certificação desta ação, que é importante também para a presença de todos nós. Agradecer também ao professor António Neves, particularmente ao professor António Neves, porque é dele que nasce esta ideia, é ele um dos grandes impulsionadores da descoberta ou da redescoberta de José da Silva Carvalho. Agradecer naturalmente à doutora Ana Cristina Araújo, pela segunda vez nos honra com a sua presença. Muito obrigado, doutora. Agradecer também à professora doutora Maria João Mucarro, muito obrigado.
ao professor Dr. José Luís Cardoso, muito obrigado também, ao professor Dr. Luís Nunes Espinha da Silveira, ao professor Dr. Luís Bigode Chorão e ao professor Dr. José Adelino Maltês. Foi uma honra e um privilégio estar nesta mesa convosco, em que partilharam o vosso saber connosco sobre o José da Silva Carvalho, que efetivamente é para nós uma figura de relevo e que queremos e vamos fazer de tudo para continuar a mostrá-lo e a levá-lo a todos os portugueses. Depois dizer-vos que este colóquio termina hoje aqui a sua primeira parte. Amanhã teremos uma segunda ação que começará novamente aqui na Casa da Cultura com o Dr. Silvestre de Almeida Lacerda, que é o diretor da Torre do Tombo, que nos virá trazer também algumas novidades sobre o acervo que foi gentilmente doado pela família à Torre do Tombo, precisamente. Teremos depois também o encerramento do colóquio pelo Dr. Nuno de Siqueira, que nos falará sobre a memória de José da Silva Carvalho na família, e seguiremos para São João de Areias, Vila Dianteira, que é a terra natal de Silva Carvalho, onde iremos visitar a Igreja Matriz e a sua pia batismal e também a própria casa do Silva Carvalho. Agradeço a todos vós por terem estado connosco, foi uma honra para nós poder contar com a vossa presença. Espero que amanhã nos brindem também com a vossa presença e tenho a certeza que todos nós saímos daqui hoje um pouco mais ricos, porque de facto uma vida como a de Silva Carvalho merece de facto ser partilhada, e é isso que eu também vos peço, que levem este conhecimento convosco e o transmitam. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, boa viagem. Só dizer-vos mais uma coisinha, para encerrar o colóquio, vamos ter um pequeno apontamento musical do Conservatório de Música e Artes do Dão. Nos agradecia que permanecessem nos vossos lugares, vamos ter só 2 momentozinhos, está bem? Muito obrigado.